mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Primeiro episódio de maio, que maravilha esse mês, que tem um significado para mim, porque é o mês do falecimento da minha mãe. E eu queria comentar algumas coisas com vocês. No próximo dia 17, ela completa 14 anos de falecida. E foi muito engraçado, porque no dia que eu estou gravando esse episódio pra você, que é no dia 27/4, eu recebi um vídeo de uma pequenininha de lá da Eden, que ela faleceu em 2023, e ela tinha 10 anos, tinha acabado de fazer 10 anos e ela faleceu, e eu era muito apegada a ela, porque quando ela chegou na Eden, a Eden é a minha primeira igreja, assim, hoje eu sou de outra igreja, mas eu nasci nessa igreja, e a Eden tinha um berçário e eu servia no berçário também. E nesse domingo específico, a Cissa, quando chegou lá, o nome dela era Maria Cecília, ela não queria ficar com ninguém. E aí eu falei assim, deixa eu ver se ela vai pra mim, falei pra mãe dela. Aí ela tentia, ela veio. Então a gente se apegou bastante, foi muito legal acompanhar o crescimento dela. Ela era um pouquinho mais velha que Rian, meu sobrinho. Então eram todos ali, naquela turminha, e que foi crescendo juntos. E os meus sobrinhos sofreram muito com a morte dela, principalmente Rian, que estava ali junto no culto infantil e tal. E é muito estranho como a morte ela dói quando é adulto, quando é idoso, mas quando é criança, gente, é surreal. Eu não consegui ir pro enterro dela. E eu falei com Jade que eu não suportaria. E no mesmo dia, a filha de uma outra amiga acabou falecendo também. Do mesmo motivo, as duas, leucemia. E foi uma coisa muito rápida, assim, porque ela descobriu um dia e Cissa piorou, e o engraçado é que até o último instante Cissa estava evangelizando e falando de Deus, e ela tinha dado uma mensagem antes da oração para o culto infantil. Meu pai tinha falado, Rebeca tinha comentado também desse dia, eu já estava na igreja que eu tô, e na verdade eu não tinha ido, eu não estava na igreja que eu tô ainda não, eu estava lá na Eden, foi 2023, e eu não tinha ido de noite. E aí o pessoal ficou falando assim da mensagem que ela deu, e ninguém imaginou que seria o último dia. E eu fiquei pensando sobre aquilo, a mãe dela me mandou mensagem, porque esse vídeo, em 2020 eu já morava sozinha, e no meu aniversário estava no auge ali da pandemia, que é 20 de abril, todo mundo já sabe, você já sabe. O que é que aconteceu? Eu fiz um vídeo onde eu fiz as comidas que eu gosto. Eu fiz um feijão maravilhoso, fiz pizza pra mim, tudo sem glúten, sem leite, sem açúcar, não, tinha açúcar. Mas muito gostoso, bolo, bati meus parabéns, enfim, mas estava todo mundo em quarentena, inclusive a minha família, porque a Rebeca estava grávida de Soçoca. E aí eu fiz um vídeo batendo parabéns, assim, parabéns, Anne, obrigada, no espelho. E aí ela imitou esse vídeo e foi muito engraçado. E aí Jade, a mãe dela, mandou pra mim esse vídeo hoje. E assim, quando eu olhei para aquele vídeo, eu falei, caramba, que saudade e que bênção que o Senhor tem cuidado da gente, tem cuidado de Jade. Jade tem ensinado muito a gente a viver o luto, a gente troca muito, assim, conversamos muito sobre essa questão e sempre, quando a gente vai se falando, nós falamos sobre os pontos que o Senhor vai trabalhando no coração da gente. E aí eu fiquei pensando, porque no dia anterior, no caso, no dia 26, o tio que foi pai de Bia, uma amiga minha, ele é um tiozão pra mim, porque eu cresci com eles também são da Eden, ele faleceu ano passado, em julho. Eu até comentei com vocês aqui sobre essa questão do luto, e ele faria 71 anos. Quando eu voltei da igreja ontem, eu falei, Beca, como é? Bia estava na igreja? A Rebeca disse que estava. Eu falei, Bia estava tranquila? Ela não. E se o luto não for vivido, gente, ficam as crateras, mas a gente pode escolher em viver esse luto, no sentido de murmurar bastante, se irritar com Deus, ou você ser grato pela oportunidade de ter vivido com aquela pessoa, pelo Senhor trabalhar no seu coração. Eu queria deixar aqui para você que talvez já perdeu alguém, ou você acabou recebendo um diagnóstico, tem alguma coisa na sua vida que tem te deixado triste, e eu queria deixar algumas coisas que o Senhor me ensinou ao longo desses anos. Minha mãe faleceu em 17 de maio de 2012, e naquele mesmo ano minha irmã casou. Então iniciamos o ano com 4 pessoas, minha outra irmã já era casada,
e finalizamos ele com 2 pessoas. O início não foi legal. Eu já comentei com vocês o tanto que Satanás usou bastante a morte da minha mãe. Eu brigava muito com meu pai, meu pai com aquela paz que excede todo o entendimento abaixo de Deus. Ele não discutia comigo, então praticamente eu discutia sozinha. Mas o fato dele não discutir, dele não falar, era, era como se fosse uma coisa pior para mim. E a gente começou a ter muitos embates, e é muito estranho falar isso, porque abaixo de Deus, meus pais são uma das pessoas que são as pessoas que eu mais amo no mundo, e minhas irmãs, minha família, mas eles têm uma importância gigante. E os meus sobrinhos, sabe, gente? Eu fico imaginando quando eu tiver filhos, se assim, se eu permitir, o amor, porque eu tenho um amor pelos meus sobrinhos que eu não sei explicar. É muito bom. E aí, eu e meu pai, a gente teve muitas questões e foram muitas conversas ao longo dos anos pra gente discutir, porque pela primeira vez na vida eu estava vendo meu pai como um homem que erra, um homem que é um ser humano, porque até então eu vivia um lar muito feliz e muito tranquilo. Eu vivia um lar literalmente como meu cunhado gostava de falar, vocês são Alice e você é super Alice. Então seus pais te protegem, nada acontece com vocês, tudo que vocês querem vocês têm. Mas a vida não é assim. Não é necessariamente assim em tudo, você vai ter frustrações. E eu lembro que quando minha mãe faleceu, eu descobri um problema de saúde. Hoje, graças a Deus, eu sou curada, mas eu tive um problema seríssimo, eu já comentei isso aqui, na tireoide. E hoje eu vejo que também tem muito a ver com diversas questões. E para eu não fugir do tema, eu vou continuar aqui falando. E foram muitas discussões, muitos pontos, muitas orações e muitas revoltas com Deus. E todos os dias 17 de maio, semanas antes, e principalmente na semana, esse mês era terrível, por quê? Porque era o mês da família. E todos os anos na Éden, nós cantávamos. Então aqui em casa todo mundo canta, então os 4 cantavam. E era aquela dor terrível, porque nós estávamos sem manhã naquele dia. E 4 dias antes, 5 dias antes, nós tínhamos cantado juntos. Dela faleceu, foi uma semana antes, nós tínhamos cantado. A gente sempre, olha que engraçado, nós sempre cantávamos no último domingo do mês de maio. E nesse ano que ela faleceu, a mãe tinha pedido para colocar no início. Deus já tinha avisado a ela que ela iria falecer. E nós cantamos, veio o Dia das Mães, 4 dias depois do Dia das Mães, mãe faleceu. Durante os demais anos, todo dia 17, volto a comentar sobre, eu ficava doente, eu ficava com muita febre, eu tinha muita febre emocional, eu ficava irritada, eu fazia declarações na internet. E eu ia pro joelho e eu dizia, como é que eu vou ser curada disso? Porque é literalmente como se minha mãe estivesse viva, eu não sei arrancar isso do meu peito, e eu ficava muito revoltada com tudo. Eu tô te contando, fazendo essa breve história, porque para compartilhar aquilo que eu queria passar para você. O primeiro ponto é que Deus é soberano e o poder da vida e da morte está sobre ele. A morte não estava nos planos de Deus. A morte foi fruto do pecado e eu amo Gênesis, para mim é um dos melhores livros da Bíblia. E eu voltei a ler tudo do início e eu tô fazendo algumas leituras específicas, mas tô lendo tudo de novo. Eu comecei ontem Gênesis novamente e no capítulo que eu tava hoje, foi o 5 ou foi o 7? Não, foi o 4. Quando o Senhor fala da questão da iniquidade do homem e de que ele se arrependia, então ele iria não deixar que o homem vivesse tanto tempo. Nem o homem, nem o animal. E ali surge Noé. E a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. E eu me lembro que em 2017 eu estava lendo essa passagem e eu disse, Deus, eu quero ser como Noé, eu quero andar com o Senhor. E depois veio fala de Enoque foi tomado para si, tererê e tal. E então a morte, ela não estava nos planos de Deus. Mas é possível nós glorificarmos a Deus na morte. E não porque você vai viver uma utopia do luto, mas é porque em meio ao luto, o Senhor vai te mostrar que Ele continua sendo Deus. O Senhor, Ele começa a olhar para aquilo e dizer assim, filho, eu estou cuidando de você. E talvez eu tenho plena certeza, talvez não, eu tenho plena certeza que se a minha mãe estivesse viva, nós não estávamos vivendo no centro da vontade de Deus.
E é tão duro e ao mesmo tempo tão maravilhoso dizer isso, porque é nessas horas que a gente observa o amor genuíno do Senhor. Porque Deus não deixou de me amar porque a minha mãe faleceu. Ele não deixou de te amar porque alguém que você ama faleceu. E nem deixou de amar aquela pessoa que faleceu, seja minha mãe, seja um parente seu, seja qualquer pessoa. Mas é por amor e para que vivamos no centro da vontade dele. Ele permite que isso aconteça, porque ele sabe exatamente o que aconteceria se essas pessoas continuassem aqui. A gente consegue ver o quanto nós somos limitados, porque a nossa mentalidade ela não consegue conceber isso, porque é nessas horas que a gente observa que o amor ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu decido lhe amar e você decide me amar. Porque se fosse um sentimento, Jesus não morreria na cruz. Se fosse apenas um sentimento, Abraão não colocaria Isaac como sacrifício. Era uma decisão de ouvir o Senhor. Era uma decisão de cumprir uma missão de Jesus. E era uma decisão de Deus resgatar o seu povo escolhido através do seu único filho, porque não existia outra maneira. Então, todas as vezes, uma das coisas que eu levei quase 12 anos, mais ou menos, quase 11 anos, não sei, para aprender, mas que você pode aprender hoje, nesses 30 minutos, no máximo, é que o Senhor, ele continua te amando. Quando alguém que você ama morre, ele não é ruim porque ele tirou essa pessoa, mas ele sabe exatamente o que nós precisamos para continuar vivendo no centro da vontade dele. A segunda coisa é que a festa. Eu lembro muito de uma vez que eu tava chorando nesse período, que eu comecei a pegar revolta do mês de maio. Então eu odiava o fato do mês de maio ser o mês da família. E me dava raiva. Era engraçado que eu não ficava com raiva no Dia das Mães. Mas no dia 17 me subiu uma ira. E era uma ira que eu não sabia explicar. E era literalmente como se Satanás tomasse conta de mim. E querendo ou não, tava dando legalidade ali a ele. E eu ficava em uma revolta, gente, que eu não conseguia fazer. Eu lembro de uma vez que eu fiquei de cama e tive uma febre alta. E eu não sou de ter febre. Eu não sou de ficar doente. Eu tive uma febre absurda. Que negócio estranho. E eu orei ao Senhor, que eu queria ser liberta daquilo. E fui para a honra e glória dele. Mas quando alguma coisa assim acontece, feche as portas daquilo que você quer. Se dê limites. Semana passada a gente falou sobre limites. Se coloque limites. No sentido de você tá querendo quebrar uma porta? Não quebre. Você tá querendo xingar? Não xingue. Beba água. Se necessário for, beba 1 litro de água de uma vez, 2 litros de água. Faça testes com você. Justamente porque são nesses pontos que a gente acaba agindo como Moisés, sabe? Quando o Senhor disse para Moisés, na primeira ordem, o Senhor mandou Moisés bater na rocha que iria sair água. Beleza. Da outra vez, o Senhor disse, Moisés, fala que dela vai sair. O que é que Moisés faz? Moisés estende a mão e ele vai lá e bate na rocha. E por conta daquilo, Moisés não entrou na terra prometida. E aí quando ele vai falar a Deus, Deus disse, olha, não quero mais saber. Eu te dei uma ordem, você não cumpriu. Então feche para que nesses momentos você saiba muito bem como deve agir. A primeira vez que Pedro revoltado vai lá arranca a orelha de Malco. Eu sempre falo que se eu fosse Pedro eu tinha arrancado a cabeça. Deus vai lá colocar a orelha. Quando Jesus lá depois, o caminho de Amaús e tal, Lucas 24, começa a falar para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lembre-se que antes, lá no 22, observe. No 22, no capítulo 22 de Lucas, o Senhor fala assim, Pedro, quando você se converteu, ou seja, Pedro estava há 3 anos andando com Jesus, não era convertido. Aí o Senhor fala e tal, e tem aquele episódio
do negar 3 vezes. Quando chega cá, que o Pedro vai e cai em si, enfim, tem aquele arrependimento genuíno, em Lucas 24, o Senhor chega ali já no final do capítulo, fala assim: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí quando chega lá, depois o Senhor fala de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: Senhor, eu te amo, tu já sabe. Pastorei as minhas ovelhas. Aí, da terceira vez, Pedro já estava revoltado, chateado, dizendo assim: não é possível que o Senhor vai perguntar de novo isso. Pois é, meu querido amigo, Jesus vai lá e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, eu te amo. Aí ele vai lá e fala assim: cadê, meu Deus? Eu tô aqui abrindo para eu verificar aqui. Não é Mateus 24, não é Mateus 24, né, gente? Lucas 24, peraí. Tararara, tarará. Gente, cadê? Mas enfim, o Senhor vai lá e diz: cuida das minhas ovelhas. Ele fala novamente. E aí Pedro fica assim meio que frustrado, como se o Senhor. Mas olha o que o 25 fala, olha que interessante. Ou 25 o quê? 22 fala: Pedro, quando você se converter, essa é a parte assim que mexe muito comigo. Pedro é avisado, isso mesmo, a partir do 31. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E depois o Senhor diz: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, enfim. O ponto que eu quero e tá nos evangelhos, tá? O ponto que eu quero te falar é que existem coisas que a gente vai aprender na dor e buscando a maturidade do Senhor. E a morte, ela nos ensina muito isso. A morte, ela nos ensina que o controle não está nas nossas mãos. A morte nos ensina que somos limitados. A morte nos ensina que sem Deus nós não somos nada. Então, feche as legalidades. O primeiro ponto foi a soberania de Deus, colocar limites para você, feche as legalidades. A outra coisa também é, independente do que aconteça, leve ao Senhor. Às vezes, isso foi uma coisa que Satanás se aproveitou muito, porque eu achava que tinha coisas que eu não deveria levar para Deus. Dúvidas, por exemplo. Foi quando o Senhor me ensinou muito através do livro de Abacuque. Então, às vezes, eu tinha dúvidas sobre determinadas coisas e eu não levava a Deus. Hoje eu levo tudo. Se eu tô com dúvida disso, aquilo que parece mais besteira, eu levo para Deus. Ou aquela coisa assim: se eu não tô com vontade de orar, e vou orar. Se eu tô muito chateada com o Senhor, o meu coração tá assim, o meu coração tá assado, apresente diante do Senhor tudo que vier na sua cabeça. Seja o mais sincero possível, porque é nesse momento que você vê o cuidado do Senhor. O seu coração, ele pode não melhorar naquele momento, mas tenha certeza que ele vai melhorar. Porque ainda que a oração ela não mude a circunstância, ela muda você. Eu gosto muito das construções em oração de Jeremias, no livro de Lamentações, por exemplo. Lamentações 3, quando você olha, ele começa muito revoltado e no meio da oração ali, parece aquele ponto quando você está orando e vem uma iluminação na tua cabeça que só pode ser vinda através do Santo Espírito, e ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. E ele começa a dizer que as misericórdias do Senhor são acaso de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, portanto esperarei nele. E ele diz que o Senhor é bom, e eu vou aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo, enfim. Ele começa a falar diversas coisas e ele vai construindo as orações dele. A mesma coisa de Davi, por exemplo, ali no Salmo 22, quando ele fala assim sobre a alma dele está desamparada, e o Salmo ele vai se construindo de uma maneira que quando chega um ponto da oração ele diz: não, eu não preciso temer, porque o Senhor está cuidando de mim. E no 23 ele diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque ele está comigo. E diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E depois que a alma dele já está saciada e já entende isso, porque a gente precisa educar a nossa alma. Nós precisamos educar as nossas emoções. Educar essa natureza pecaminosa. E depois ele diz assim, ele afirma que o Senhor é o pastor, nada faltará, não é e nada, nada vai faltar. Ele começa a reconhecer que tudo é de Deus, todas as coisas criadas, todas as pessoas, tudo que foi criado, seja pessoas, seja coisa, seja animais, seja tudo, é do Senhor. E quando a gente sai da oração assim,
Eu não tô falando de uma oração que seja de 2 horas, gente. Eu tô falando daquela oração específica que você diz assim: "Senhor, eu não suporto mais esse sofrimento". E eu lembro das orações que eu fiz assim. Eu disse: "Senhor, tá doendo muito a morte da minha mãe. Eu não suporto essa falta, essa dor". Eu lembro que quando os meus sobrinhos nasceram, tinha a Vivi que nasceu no mesmo ano, e Vivi nasceu no dia do aniversário de pai. E foi aquela alegria, mas assim, ao mesmo tempo, mãe faleceu, Carla grávida, gente, poxa, se mãe estivesse aqui. E é tão ruim isso. Eu lembro que quando Rebeca teve Riri e João, era o sonho de mãe ter um filho. Ela dizia assim: "Ai, não vou ter filho, que Deus me dê um neto". Veio o Manu, ela era louca por Manu, e eu sabia que ela ia ser louca por Vivi. Então, quando Rian e João nasceu, a gente só conseguia imaginar se ela tivesse ali. Mas é nessas brechinhas que Satanás trabalha. Até que o Senhor começou a, epa, não precisa ficar pensando que ela tá aí. E o Senhor começou a me corrigir, foi muito bom em nos corrigir. E às vezes, quando eu vejo as minhas irmãs e o meu pai, teve um dia que meu pai falou assim: "É sua mãe, epa, pai, você tá vivendo uma nova vida. Você viveu ali, aquilo não volta mais. Aquela região, aquele período não volta mais. É um novo tempo". E a morte pode ser frustrante. Para você ter uma noção, eu sei até hoje o número da minha mãe, celular. 86486756. Mas se eu ligar para esse número agora, não é ela que vai atender. E às vezes, a sensação quando a pessoa morre que a gente tem é que assim, você vai ver aquela pessoa, mas quando quando mãe faleceu, nós tivemos que lidar um pouco com Manu, minha sobrinha, que na época tinha uns 8 para 9 anos. Por quê? Porque Manu disse: "Olha, minha avó disse que ela ia estar nas cores de ouro, então agora o nosso objetivo é ir pro céu. Então, vamos orar já pra gente ir logo pro céu". Manu queria matar todo mundo, né? Porque é mais rápido a gente ver vovó. E aí tivemos que conversar com ela sobre esses pontos. Porque ela era muito pegada amanhã. Ela ficava na casa de pai durante as férias e era muito legal. Então você percebe como a morte ela pode nos ensinar? Eu não sei, meu querido, o que é que tá pensando na sua vida hoje. Tem muitas pessoas que eu amei e às vezes eu olho assim para meu pai e eu digo: "Eu amo tanto meu pai, mas um dia ele não vai estar mais aqui". E que o meu posicionamento seja um pouco diferente, que eu não demore mais de uma década para descobrir as coisas e é a mesma coisa que eu te desejo, que você não se demore a se debruçar em Deus e a descansar nele, entendendo que tudo vem dele, inclusive a morte. E que um dia, por graça, nós veremos esses antes queridos, e que bênção que veremos, e que bênção que moraremos juntos. A bênção que eu sei que a minha mãe morreu com Jesus, que ensinou a gente princípios e valores que não acabam, que passam de gerações e gerações. Que bênção ter sido filha de uma mulher de fé, que eu acordava de madrugada num susto, porque a manhã estava com as mãos dela levantada para mim e para Rebeca. Meu quarto orando pra gente de madrugada. Aquela mulher que pregava, que dava estudo, que era uma mãezona, que tinha o melhor frango, o melhor bolo de prestígio, a melhor macarronada, o melhor feijão, a melhor dobradinha, o melhor abraço. E o sorriso mais lindo. E que bênção que eu vivi tudo isso. E que bênção que hoje também eu vivo a vida que eu vivi e eu sou feliz. E assim como eu lidei e vivi com a mãe viva, hoje eu vivo com a mãe morta. Não mais com aquela coisa de, eu queria que minha mãe estivesse aqui, não. Mas agradecida a Deus, porque estamos vivendo no centro da sua vontade. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe e te fortaleça. Desculpe pelas paradas, é porque esse assunto me faz emocionar bastante, porque eu vejo o quanto Deus é gracioso comigo. Porque eu não escolheria Jesus, e Ele me escolhe todo dia. E ainda bem que Ele me dá a oportunidade, me ensina a escolhê-lo. Sem Ele eu não sou nada. E tenha certeza que sem Ele, nós não somos nada. Meu convite para você é que se arrependa o quanto antes. E se fortaleça em Deus todos os dias. Um super beijo. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua família e você, a sua vida, os seus planos, seus projetos. Não deixe de me seguir lá no Fala Regiane Barbosa, no Instagram. Veja de descrição, aproveite os meus descontos, o grupo de livros, descontos, enfim.
e que Deus te fortaleça cada vez mais. Avalie esse podcast para que o Spotify entenda que ele é relevante e envie para mais pessoas. Um super beijo. Lembre-se, há prazer, há gozo, há felicidade no luto. O prazer de poder dizer assim, que bênção que eu vivi tranquila e que eu tenho um pai que cuida de mim em qualquer circunstância. Que Deus te fortaleça. Um super beijo novamente. Tchau, tchau!